esteja conosco nesta noite, em nome de Jesus. A graça e a paz, queridos, amém? Estou me sentindo privilegiado nessa noite, não só de poder participar desse culto de Natal, como também de ser o preletor nessa noite. Bom que você veio aqui, bom que você está aqui, você que está visitando a nossa igreja, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Queria aproveitar o ensejo, pedir que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Para ficar mais fácil, abre em Isaías, aí você vai Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, aí Miqueias. O que você acha? Ou se você preferir, abre no meio, entre Malaquias e Mateus, aí você vem voltando. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Naum, Abacuque, Miqueias. Capítulo 5. Versículo 2, 3 e 4. Fala assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares, as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Amém. Você pode tomar o seu assento? Queridos, nós sabemos que Jesus, ele de fato não nasceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente Jesus teria nascido entre o mês de março e o mês de abril, porque a Bíblia menciona que os pastores, quando Jesus nasceu, haviam pastores que estavam apacentando os rebanhos no deserto à noite. Por quê? Porque essa época de dezembro em Israel está inverno. Então Jesus teria nascido no período do verão, provavelmente. Mas nós aproveitamos o ensejo, a oportunidade em que foi estabelecido essa data para se lembrar do nascimento de Jesus. Porque se nós nos lembramos da sua morte, por que também não celebrarmos o seu nascimento em carne? Por que também não celebrarmos a sua vinda ao mundo como ser humano, como homem, como filho de Deus, como Salvador? Então nós aproveitamos essa data para nos lembrar e também para celebrarmos a vinda do Messias, a vinda do Cristo ao mundo. Havia no Antigo Testamento cerca de 308 profecias a respeito do Messias. 308 profecias apontavam para a chegada do ungido, do Filho de Deus ao mundo. A maioria dessas profecias estavam relacionadas à morte do Messias. Mas algumas dessas profecias estavam relacionadas ao seu nascimento. Por isso que é tão importante que Deus permitisse que a história do seu nascimento fosse registrada nos evangelhos. Mateus e Lucas são os dois escritores que se preocupam em relatar
o nascimento, como aconteceu o nascimento do Messias, o nascimento de Cristo. Principalmente para mostrar que as profecias que estavam relacionadas ao nascimento do Cristo se cumpriram em Jesus, se cumpriram no nascimento do Cristo. Uma das profecias é a que nós acabamos de ler aqui em Miqueias, capítulo 5. De que o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, ele nasceria na cidade de Belém. Ele seria descendente do rei Davi. E esse é algo tão interessante, que o anjo aparece para Maria, para a jovem Maria, entre 14 e 15 anos, e diz para ela assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. Vim para te trazer boas notícias. De você nascerá o Salvador do mundo. Mas Maria e o seu noivo José não moravam em Belém. Eles moravam em Nazaré, uma cidade pobre, uma cidade pequena, sem expressão em Israel. Porém, eles eram naturais de Belém, não moravam em Belém, mas eram naturais de Belém. É tipo você que mora em São José dos Campos, mas não é natural daqui. Você veio de outra cidade. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria. E como uma criança normal, ele vai sendo gerado. Passam-se os meses. E quando ela estava com 9 meses, o imperador César Augusto, que foi o primeiro imperador oficial de Roma, ele então resolve fazer um recenseamento. Ele resolve levantar quantas pessoas haviam debaixo do seu domínio. Por quê? Porque ele foi o primeiro imperador oficial. Ele falou assim: eu quero saber quantas pessoas estão debaixo do meu domínio em Roma, do Império Romano. E ele então faz um decreto que todas as pessoas que estavam debaixo do seu domínio, do domínio romano, fossem às suas cidades natais para se recensear. É como se fosse um serviço de IBGE, só que hoje o IBGE vai na sua casa fazer o censo. Bate na sua porta, pergunta quantas pessoas moram na casa. Naquela época não, a pessoa tinha que sair da cidade onde morava, ir para a sua cidade de nascimento, para se poder dar o nome lá, para se alistar lá. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa, para que Deus pudesse cumprir a sua promessa, Deus ele toca no coração do homem mais poderoso da terra da época, do imperador romano. Deus ele move o coração do homem mais poderoso da terra para que lançasse um decreto, simplesmente para que se cumprisse a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2. Porque José e Maria tiveram que ir para Belém. Mesmo naquela situação de gestação de 9 meses, eles tiveram que fazer uma viagem distante para poder fazer o recenseamento, para poder dar o seu nome, mas tudo isso para que se cumprisse a palavra do Senhor. E eu posso descansar nessa verdade. Se Deus te fez uma promessa, você pode ficar tranquilo, porque Ele é capaz de mover os céus e a terra para cumprir a sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Diga assim: Deus é fiel.
Fale para 2 ou 3 pessoas ao seu lado. Diga, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele toca no coração de pessoas, Ele muda o coração de pessoas, Ele toca no coração dos grandes, tudo para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua promessa. Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, nem menino para que se arrependa. Porventura falaria ele e não faria? Ou diria e não confirmaria? Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Josué, capítulo 21, versículo 45, fala assim: de todas as palavras que Deus falou a Israel, nenhuma caiu por terra, tudo se cumpriu. Sabe por que tudo se cumpriu? Porque Deus é fiel. Jeremias 1, verso 12, o Senhor diz: Jeremias, o que vês? Ele diz: vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe por que Deus vela pela sua palavra? Porque Deus é fiel. Mateus 25 e 35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe por que as palavras do Senhor não hão de passar? Porque Ele é fiel. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz assim: todas as promessas de Deus têm nele o sim e por ele o amém. Sabe por que todas as promessas de Deus têm nele o sim e por ele o amém? Porque Deus é fiel. Aleluia. Se Deus te fez uma promessa, descansa. Fica tranquilo. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Hebreus 10, 23 fala assim: retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Todas as 308 profecias sobre o Messias no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, todas elas se cumpriram literalmente na vida de Jesus. Todas elas. Havia inclusive uma profecia interessante que dizia em Salmos 22 que nenhum dos seus ossos seria quebrado. O Messias não teria nenhum osso quebrado. Quando Jesus estava na cruz, de repente ele entrega o seu espírito e começa a acontecer um terremoto. As nuvens negras fecham o sol. Às 3 horas da tarde o tempo vira noite, o dia vira noite. Começa a acontecer um terremoto. E o centurião dá uma ordem para os soldados: quebrem as pernas deles, para que eles morram mais rápido. E eles vão lá, os soldados vão lá, muito provavelmente com uma marreta, quebram as pernas do primeiro condenado, do ladrão que estava à direita, quebram as pernas do ladrão que estava à esquerda. Mas quando ele vai quebrar as pernas do mestre, do Messias, ele já estava morto. Ele então para naquele momento e fala: espera aí, ele parece que morreu, mas vamos usar outro meio para ver se ele está morto. Pegue uma lança, fure do lado. Se ele se mexer é porque está vivo. Mas Deus não permitiu que os ossos de Jesus fossem quebrados para cumprir a sua profecia. José e Maria então vão para Belém.
uma viagem difícil. Muito provavelmente, José vai caminhando, puxando Maria. Maria estava de 9 meses. Estava na semana já de dar à luz. Muito provavelmente, ela vai em cima de um burrico, um jumentinho. José vai puxando. E quando eles chegam em Belém para fazer o alistamento, Maria começa a sentir as dores de parto. A bolsa se rompe. E ela agora começa a sentir as contrações. E a Bíblia fala que José vai começar a bater nas hospedarias de Belém. E ele vai batendo. Eu imagino a cena. Maria com as contrações. E José correndo, batendo na porta. Por favor, por favor. Eu preciso de um quarto urgente. Minha mulher está para dar à luz. Preciso de um quarto, um lugar para que ela possa ter a criança. E as pessoas falam assim, olha, infelizmente, aqui não há lugar. Todos os quartos estão cheios. Todos vieram para o recenseamento. Não há lugar aqui, desculpe. E fecha a porta. E ele vai para o próximo lugar, para a próxima hospedagem, e bate na porta, por favor, preciso de um quarto. Minha mulher está dando à luz. O neném está nascendo, eu preciso de um lugar. Desculpe, não há lugar na casa. Todos os quartos estão ocupados. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma das profecias sobre o Messias, em Isaías 53, diz: ele era desprezado. E nós não fizemos dele caso algum. Ele era rejeitado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, do qual os homens viram o seu rosto. Jesus já começou a ser rejeitado antes de nascer. Jesus, ele foi rejeitado antes de vir ao mundo. As pessoas não quiseram receber Maria quando viram que ela estava dando à luz. Durante a vida de Jesus, por muitos momentos, ele foi rejeitado. Foi o próprio povo que ele curou, que ele deu vista ao cego, que ele deu audição ao surdo, que ele levantou o paralítico. As mesmas pessoas que ele ajudou, que ele curou, num outro dia começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Jesus foi rejeitado antes de nascer. E eu fico olhando, que hoje em dia também não é diferente. As pessoas continuam rejeitando Jesus. As pessoas continuam rejeitando a Ele. Às vezes nós fazemos o apelo e perguntamos: alguém quer aceitar a Jesus? Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém quer receber Jesus? E as pessoas pensam: ah, não quero. Ah, tem tanta coisa no mundo para mim curtir. Tem tanta coisa lá fora para mim desfrutar. Tem tantos prazeres no mundo para mim. Não quero. Outros que se enganam e dizem: não, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Não, mas eu já tenho. Não, peraí, você não entendeu. Jesus, ele quer um relacionamento. Um relacionamento pessoal. Jesus, ele quer se tornar o número 1 da sua vida. O primeiro da sua vida. Nós estávamos hoje pela manhã aqui na escola dominical.
Nós citamos uma história que Jesus contou, aliás, que a Bíblia relata. Quando um jovem rico, um jovem religioso, ele vem até Jesus e diz: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus fala assim: você sabe os mandamentos, cumpre-os. Não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. E ele falou assim: mas isso eu já faço desde a minha infância. Isso aí eu já faço. Eu sou um homem religioso, eu sou um jovem religioso. Não mato, não roubo, honro meus pais, guardo o sábado. Tudo que a lei manda eu faço. E aí Jesus olha para dentro do coração dele e Jesus vê que tinha uma coisa dentro do coração dele, que era o primeiro lugar, que eram as riquezas que ele tinha. As riquezas que aquele jovem tinha era o mais importante que ele tinha no seu coração. E Jesus fala para ele: mas ainda te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Você sabe aquele tipo de pessoa que fala assim: não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não me prostituo, eu sou um homem de família, eu sou uma pessoa assim. Olha, eu vou na igreja, eu até dou oferta, eu gosto dos hinos, nossa, eu vou na igreja, eu me sinto bem, eu saio leve. Mas ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. O que Jesus quer é ser o primeiro na sua vida. Me mandaram um vídeo hoje pelo WhatsApp de missionários no Egito que foram capturados pelo Estado Islâmico. Fizeram uma fogueira no chão e penduraram eles como se fossem frangos assando, para que eles morressem lentamente. E eu fiquei olhando aquela cena, aquele vídeo, e o meu coração começou a falar para mim, a minha consciência começou a falar para mim: eles têm a mim, Cristo, como o primeiro da vida deles. Eles estão dispostos a morrer por mim. Mas e você? Será que eu sou o primeiro na sua vida? Será que eu tenho o primeiro lugar? Será que você estaria disposto a abrir mão de tudo por amor a mim? Talvez ainda te falta uma coisa. Religiosidade não salva ninguém. É interessante que Jesus, quando manda João escrever para a igreja de Laodiceia, ele está escrevendo para o pastor da igreja. Escreve ao anjo da igreja. E ele começa a falar da igreja, a situação que a igreja estava. E de repente Jesus vem e fala assim: eu estou na porta. Eu estou batendo. Ei, se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta. Colocaram Jesus para fora da igreja. E Jesus estava na porta dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e terei comunhão com Ele. Jesus está à procura de pessoas com que Ele possa ter comunhão. Jesus está à procura de relacionamento. Jesus está à procura de amigos. Rejeitaram Jesus. De repente, na última hospedaria, José bate. Olha, nós precisamos, pelo amor de Deus, minha esposa está dando à luz. E o dono da hospedaria fala assim: olha, não há lugar aqui, mas ali no fundo tem um estábulo. Ali no fundo
tem um lugar onde ficam os animais. Se você quiser, eu deixo você usar. Os homens rejeitaram Jesus, mas os animais não o desprezaram. Maria então dá a luz a Jesus no meio do capim, no meio dos animais. Não havia um berço. Jesus é enrolado em panos e colocado dentro de um coxo, um lugar onde os animais comiam, o lugar onde a ração e o capim era colocado. Ali é o berço. Só que sempre tem pessoas que mesmo diante das contrariedades da vida, que mesmo diante das oportunidades que a vida dá, resolvem virar as costas para o mundo e adorar a Jesus. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz hoje de manhã aqui para você. Imagine a real possibilidade de que daqui a 1 ano você soubesse que ia morrer. Imagine isso, como se fosse algo real, certo? Imagine que daqui a 1 ano você soubesse que ia morrer. Você só tem 1 ano de vida. Eu te pergunto, como seria o ano de 2019 para você? Como seria o ano seguinte? Esse ano de 2019? Será que as suas prioridades em relação a 2018 iam mudar? Será que você ia procurar aquela pessoa que você está brigada com ela há tanto tempo? Você ia pedir perdão para ela? Porque você sabe que daqui a 1 ano você vai morrer? Será que você ia gastar mais tempo com a sua família? Com seus filhos? Será que você ia brincar mais com seus filhos? O grande problema é que nós não sabemos quando vamos morrer. Pode ser daqui a 1 ano. Pode ser daqui a 20, mas pode ser daqui a 1 dia. A brevidade da vida, quando nós temos a consciência de que a qualquer momento podemos partir daqui, nós começamos a reorganizar a nossa vida e as nossas prioridades. Começamos a entender o que de fato é mais importante para nós. Estar bem com Deus. Viver uma vida fugindo do pecado. Ter um relacionamento com o Senhor. Eu estou acompanhando um irmão que está internado no Hospital da Vila. Foi diagnosticado um tumor no rim. E uma irmã me ligou: pastor, você podia orar para o meu esposo? Foi diagnosticado um tumor e ele entrou para fazer uma cirurgia. E eu fui visitá-lo na UTI. E quando eu cheguei lá, ele já tinha feito a cirurgia para retirada. Só que me surpreendeu o fato de que a cirurgia curativo estava aqui, ó, na região do abdômen. Eu pensei, se a cirurgia foi no rim, o que é um corte no abdômen? E de repente, quando eu estava visitando ele, chegou a equipe médica para visitá-lo, para ver como ele estava. Ele estava consciente, conversando. Inclusive, tirei uma foto com ele.
Eu chamei a equipe médica, aproveitei que estavam ali, chamei eles de canto. Perguntei, por que há um corte aqui? E eles falaram que quando nós fomos fazer a cirurgia e abrimos ele, descobrimos que o câncer havia se espalhado. E havia subido para o intestino. E agora nós vamos começar um processo de quimioterapia, radioterapia, mas é algo paliativo. A brevidade da vida. Nós não sabemos quando será o nosso dia. Por isso, reorganize as suas prioridades. Eu vou encerrar minha mensagem. Haviam pessoas que resolveram adorar a Jesus. A Bíblia diz que os pastores estavam no deserto, no campo, à noite, com as ovelhas. E o anjo apareceu e disse para os pastores de Belém: vão adorar o Messias, porque nasceu o Salvador do mundo. E os pastores foram até aquela manjedoura, até aquele estábulo para adorar a ele. Lucas conta isso. A Bíblia fala, olha só que interessante, que alguns magos, Mateus capítulo 2, alguns magos vieram até Jerusalém procurando o Filho de Deus, o rei de Jerusalém, o rei de Israel. Eu estava conversando com o presbítero Edmilson aqui, eu fui dar uma pesquisada no quem que eram esses magos. A tradição fala que eram 3, mas a Bíblia não fala quantos eram. O que eram magos? Magos não eram pessoas que estavam envolvidas com magia, nem com feitiçaria, como se pensa. Magos aqui significam astrólogos. Eles eram homens que estudavam as estrelas. Estudavam as estrelas. E havia uma profecia feita por Balaão em Números 24:17, que fala assim: uma estrela nascerá em Jacó, e um cetro sobre Israel. Ou seja, havia uma profecia de que uma estrela nasceria em Jacó. Como eles estudavam os astros, eles estudavam as estrelas. Eu imagino que estavam lá olhando as constelações. Olha, ali é a Cruzeiro do Sul. Ali é a constelação de Centurion. Sei, estudando as estrelas. De repente, da banda de Israel, eles viram uma estrela diferente. Eles falaram: peraí, que estrela é aquela? Não, nós nunca vimos aquela estrela. Peraí. Vamos olhar aqui nos nossos livros, não há nada. Que estrela é aquela? Ela reluz, ela brilha. Não, peraí. Há uma profecia. Nascerá uma estrela em Jacó. Só pode ser a profecia. Só pode ser a profecia. E eles então se reúnem. Pegam ouro, incenso, mirra e vão seguindo a estrela. E vão na direção da estrela. E quando eles chegam em Jerusalém, Mateus capítulo 2, você pode ler isso lá, Mateus capítulo 2. Eles chegam, procuram quem é o rei aqui, a Herodes. Eles vão até Herodes. E a Bíblia diz que a chegada daqueles magos transtornou Jerusalém. Porque eles falam assim: olha, nós vimos a estrela do rei de Israel. Nós viemos para adorar o Messias, porque nós vimos a sua estrela. E aí Herodes então fala assim: vamos fazer o seguinte. Vão
achem ele, depois vocês vêm e me falam para que eu possa também adorar ele. Mas a intenção era outra. Alguém vai tomar o meu lugar. Ele é rei? Não. Ele é o Messias prometido? Não. Alguém vai tomar o meu lugar. Eu preciso saber onde ele está. Eu preciso saber quem é ele, porque eu preciso matá-lo. Ainda criança. Quando eles vão e acham Jesus, eles então se prostram e adoram o Filho de Deus. Mas quando eles saem dali, o anjo aparece e fala para eles assim: não voltem lá não, em Jerusalém. Voltem pelo caminho de vocês e voltem para a casa de vocês, porque a intenção do rei é outra. Para encerrar, além dos pastores que adoravam, além dos astrólogos que vieram adorar, Deus também não se aguentou e falou assim: anjos, nasceu hoje o meu filho amado. Coral do céu, anjos, desçam lá e adorem o meu filho. E a Bíblia diz que no céu, na atmosfera, na região das nuvens, um coral celestial apareceu e disse: Hosana nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, porque hoje nasceu o Salvador do mundo. Aleluia. E hoje nós também estamos aqui para adorar a Ele. Hoje nós também podemos celebrar a sua vinda a esse mundo. Há uma história, já fechei a Bíblia, estou encerrando. Há uma história, é um conto, uma ilustração, que diz que 3 árvores em Israel estavam conversando entre elas. 3 árvores estavam conversando. É uma parábola. E a primeira disse assim: sabe qual é o meu maior sonho? A primeira árvore falou: meu maior sonho é ser transformada num berço e acalentar no meu estrado reis, príncipes, homens grandes, imperadores, crianças que vão fazer história. Um dia eu vou ser transformada num berço. A segunda falou assim: o meu sonho é outro. A segunda árvore: o meu sonho é ser transformada numa grande embarcação. Eu quero me transformar, eu quero que, se alguém vier me cortar, me transforme numa grande caravela. E eu vou levar na minha proa descobridores, homens que vão conquistar os 7 mares, pessoas que vão além mar, conquistar novas terras. E eu vou me tornar um barco famoso, vou conhecer vários lugares diferentes. Perguntaram para a terceira árvore: qual é o seu sonho? Ela disse: o meu sonho é um dia ser conhecida no mundo inteiro. Um dia, quem sabe, as pessoas vão olhar para mim e o mundo inteiro vai saber quem eu sou. Meu sonho é esse. Os anos se passaram e a primeira árvore foi cortada, mas ela não foi transformada num berço como ela queria. Ela foi transformada num coxo, um lugar onde os animais vinham comer capim. E a rotina dela era todos os dias receber o capim e receber os animais que iam comer nela. Essa era a rotina dela. Até que um dia ela vê um casal apressado entrando dentro do estábulo. E ela presenciou o nascimento de uma criança. E a criança foi enrolada num lençol e foi colocada dentro dela. E ela percebeu ali
que ela não estava acalentando para dormir um simples rei, um simples príncipe, um homem da nobreza ou da realeza, mas ela estava acalentando para dormir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A segunda árvore também foi cortada, mas diferente de uma grande embarcação, ela foi transformada em um barco de pesca. A rotina dela era sair em alto mar, receber os peixes e voltar para a terra e desembarcar os peixes e os pescadores. Conforme os anos foram passando, o cheiro de peixe começou a ficar impregnado nela. E essa era a rotina dela, todos os dias. Ir com os pescadores para a água, trazer os peixes de volta para a terra. Mas houve um dia, no meio de uma tempestade, em que um homem estava dormindo no meio do barco. E quando ela pensava que ela ia se rachar ao meio, por causa das ondas e do vento violento, aquele homem levantou-se no meio da tempestade e disse: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E ela então viu que ela não estava levando na sua proa um descobridor de 7 mares ou de novas terras, mas ela estava levando o Deus Todo-Poderoso, que acalma a tempestade e que tem poder sobre a natureza. A terceira árvore também foi cortada e foi transformada numa cruz. E um dia, esperando a sua vez de levar um condenado, ela foi colocada sobre os ombros de um homem. Estava ensanguentado, debilitado, feridas abertas nas costas. Ele tinha uma coroa de espinhos na cabeça. E aquela cruz foi sendo carregada pelas 14 quadras em Jerusalém. Foi levada até um monte chamado Caveira. E quando ela foi erguida, ela percebeu que estava carregando e que estava suportando o Filho de Deus. Com uma mão ele segurava a mão de Deus, com a outra mão ele segurava a mão do homem e dizia: eu restabeleço a comunhão do homem com Deus. E hoje, todas as vezes que nós olhamos para aquela cruz, nós lembramos daquela árvore. Todas as vezes que nós lembramos da crucificação, que nós lembramos da morte de Cristo, hoje o mundo inteiro se lembra daquela árvore. Quero dizer para você o seguinte: eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são as promessas que Deus te fez, eu não sei o que foi que Deus te prometeu, mas ainda que as circunstâncias da sua vida digam ao contrário, fique tranquilo, porque Deus é fiel para cumprir os teus sonhos e aquilo que Ele te prometeu. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pode cantar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Senhor, te agradecemos, estamos aqui, Senhor, nesse culto de Natal, para te agradecer, porque o Senhor enviou Jesus para viver uma vida sem pecado, para morrer uma morte de cruz, para nos trazer perdão e vida eterna. E eu te louvo, Deus, porque há pessoas que entenderam esse propósito, há pessoas que entenderam, Senhor, meu Deus, esta tão grande salvação que o Senhor preparou, meu Deus, e que
todos os dias estão adorando, estão celebrando, estão tendo um relacionamento pessoal com o Senhor e aguardando a tua vinda, aguardando, ó Deus, a nossa salvação, a nossa redenção. Eu te peço, Deus, por cada um dos teus filhos que aqui estão, meu Deus, continua dando força, graça, ânimo, Senhor, para que eles possam continuar aguardando e esperando, Senhor, a nossa redenção. Senhor, em nome de Jesus, seja com cada um nessa noite. Nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Em pé como estamos. Antes de nós fazermos um convite, um apelo,